Irmãos e irmãs, nós estamos contemplando durante esses tempos o profeta Ezequiel. Sabe como que o profeta Ezequiel foi chamado? Eu vou tentar resumir para vocês. Ezequiel foi chamado por Deus da mesma forma como alguns outros profetas, como Jeremias e Isaías. Só que com entonações diferentes. E o chamado dos profetas é o mesmo chamado que Deus faz para mim e para você. Por exemplo, o profeta Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, aliás, nós estamos celebrando o mês das vocações. Então a gente tem que nós temos que descobrir qual é a nossa vocação de cristãos a cada missa. Então hoje vamos ver se a gente consegue descobrir, a partir das leituras de hoje, a nossa vocação. Então o profeta Jeremias, ele, quando foi chamado por Deus, Jeremias disse assim: eu não sei falar, Senhor. O que Deus disse para Jeremias? Não tenhas medo, eu vou colocar minhas palavras na sua boca. Então Jeremias, a partir disso, confiou em Deus, e tudo que Jeremias dizia, Deus então o confortava e o encorajava. Então aquilo que Jeremias falava era fruto da aceitação do chamado de Deus. O profeta Isaías disse assim que ele viu um anjo do Senhor com um braseiro nas mãos, e esse anjo do Senhor tocou na boca de Isaías. Então, esse mesmo braseiro que tocou na boca de Isaías, para quê? Para que Isaías abrasasse com as suas palavras. Até porque, se você for ver, o livro do profeta Isaías tem 65 capítulos. É um livro muito extenso, são divididos em 3 partes. Então, o livro do profeta Isaías é muito importante para poder anunciar e denunciar. E Ezequiel, quando Deus chamou Ezequiel, Deus falou assim para Ezequiel: pega o livro desse rolo da palavra e come. Coloca na boca macia e come a minha palavra. Digere ela. Então, Ezequiel tem essa vocação. E hoje, a gente olhando aqui, a vocação de Ezequiel, ela dando frutos. Deus pede para que Ezequiel, então, fale, e ele com coragem, ele fala. Ele anuncia e denuncia. Tanto Isaías quanto Jeremias e Ezequiel foram tocados por Deus de modo diferente em sua boca, em seus lábios. Um com braseiro, outro com a coragem do Senhor, coloco minhas palavras na sua boca, e outro com o rolo, come a palavra de Deus. Esta forma de Deus tocar, esta maneira de Deus tocar os profetas, ele achou uma outra maneira de tocar a nossa boca. A própria palavra, o próprio braseiro e a própria força de Deus é Jesus, que desce na Eucaristia, essa mesma Eucaristia que Santa Clara está segurando na mão, ostensório, né? Essa mesma Eucaristia que todas as missas você e eu recebem, Deus toca nos nossos lábios, para que a gente possa então ser um homem e uma mulher que possa dar testemunho com palavras e obras em cada dia, todo dia. Então Deus hoje, Ele olha para nós como povo de batizados, e na missão de batizados que nós temos uma das dimensões do nosso batismo é ser profeta. E para ser profeta eu preciso deixar Deus me tocar. Eu preciso deixar que Deus me toque. Eu preciso deixar que Deus toque os meus lábios pela Eucaristia. E este braseiro que tocou em Isaías abraça o nosso coração. Essa força que tocou a boca de Jeremias, que toque a nossa boca. A mesma forma como Ezequiel teve que comer a palavra de Deus e descer dentro do seu ventre, do seu interior, dentro de si mesmo, que Deus possa fazer a mesma coisa com você e comigo. Ao nós ouvirmos a palavra, a gente acolhe. Ao ouvirmos Jesus falar na Eucaristia e na palavra, nós fazemos a mesma coisa que os profetas. Então, é preciso ter coragem, um coração aberto, um coração corajoso.
para conseguir então deste mundo de trevas ser como Santa Clara e São Francisco, uma luz nesse mundo. E como que a gente vai ser luz? Como que a gente vai ter coragem? O Evangelho hoje dá um caminho. Tantos caminhos que existem, o Evangelho de hoje vai nos ajudar. Por exemplo, quem é casado aqui? Levanta a mão para ver. Quem é casado? 80% da igreja, né? Pode abaixar a mão. Mas juntado a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas por falar em juntado, deixa eu já aproveitar a situação, né? Quem já é juntado e não quer casar, né? É para vir procurar o padre tem caminhos para ajudar vocês, né? Tem gente que fala assim, padre, meu marido não quer casar, minha mulher não quer casar, mas por que não quer casar? Por que não quer a bênção de Deus, né? Então, se não quer, venha conversar comigo, eu tenho certeza que dá certo. Então, vou na casa lá conversar com o marido, por que você não quer casar com sua mulher? É claro saber. É claro que eu vou ficar tremendo na base, mas eu vou falar. Tudo bobagem. Sabia que tem homem e mulher que fala que é isso, que é tudo bobagem? Não é bobagem. Casamento, o sacramento do matrimônio, né? Vou trocar a palavra casamento por sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é a coisa mais bela que Deus criou entre homem e mulher. É a coisa mais bela. É bonito de ver. E dentro do sacramento do matrimônio, a gente pode fazer essa experiência de Deus. A gente não, vocês. Eu faço a minha experiência de Deus através do casamento com a igreja. Mas esse sacramento do matrimônio, a gente pode fazer essa experiência de dar testemunho, o homem e a mulher. Então assim, você que está enrolado com a vida, padre, não tenho dinheiro para casar. Quem que diz que precisa de dinheiro para casar? Você precisa de vergonha na cara. É assim que precisa, né? Então a gente precisa, né? Ou seja, o que é o sacramento? O sacramento do matrimônio nada mais é do que Deus, vem habitar na minha casa. Isso é o sacramento do matrimônio. Deus, ajuda a construir minha família. Sozinho, eu e minha mulher, não dá. Eu preciso do Senhor. Isso é sacramento do matrimônio. E é maravilhoso. Porque a igreja, ela dá condições, ela dá todas as graças que você precisa, a igreja distribui para o casal. Dentro do sacramento do matrimônio. Só que Jesus, ele foi tentado assim como você é tentado. Assim como eu sou tentado. Senhor, pode se separar? Então aqui vem um recado para os divorciados que eu preciso que vocês, com o coração aberto, escutem o que o padre vai falar para vocês. Às vezes, as pessoas se afastam da igreja porque se divorciaram. É a pior coisa que você pode fazer na vida. A pior coisa. Padre, eu conheço gente que casou e depois não deu certo o casamento e se divorciou. Aí a gente pergunta para os divorciados, por que vocês não vão mais para a igreja? Padre, porque a gente não pode comungar, porque isso, porque aquilo, e começa a achar um monte de desculpa. Mas não vem conversar com o padre para poder ajudar nesse caminho doloroso, que é difícil, eu sei. Que ninguém merece dentro de uma casa ter que tomar uma atitude drástica dessa de ter que se divorciar. Só que quando isso acontece, é porque alguma coisa aconteceu entre a família e o padre nem acompanhou às vezes. Então, se a família está precisando reabastecer o amor de Deus e a família está esfriando, procure logo o sacerdote, nós sacerdote, a gente vai encaminhar vocês para poder reabastecer. Quando o carro para de andar porque acabou a gasolina, o que você faz? Você joga o carro fora? Não joga. A gente faz o quê? A gente vai lá e abastece de novo. Então, o amor da família precisa ser abastecido cada vez mais. Bom, mas se acontece o infeliz momento de ter que não tem mais jeito mesmo que acontece a separação, por que se afastar de Jesus na igreja? Jesus não se afasta dos corações atribulados. A igreja não pode, a igreja fica angustiada, nós como sacerdote ficamos angustiados por saber que dentro da sua casa você está vivendo uma tribulação e ainda você toma uma decisão de sair da igreja, de ficar afastado da igreja. Está errado. O sacerdote é o escutar o sofrimento da família. O sacerdote é o escutar o sofrimento que acontece dentro da sua própria casa. Não é só o sacerdote que escuta, é o próprio Jesus. E Jesus, ele vai iluminar a sua vida dolorosa para você poder, a partir dessa dor, se configurar com a dor de Jesus e sair dessa situação dolorosa. Então a gente precisa sempre perceber essa dimensão. Então, se você conhece alguém que vive dentro da sua família, da sua casa, fragilidade no matrimônio,
Anuncie Jesus ali como o profeta Jeremias, como Isaías e como Ezequiel. Com coragem, mas com amor. Não acusando a pessoa, dizendo, nossa, vai para o inferno desse jeito. Não, não dá certo. Porque só Deus sabe o que acontece lá dentro da casa. Uma vez eu fui fazer missão em Rondônia, eu era seminarista. Esse daí eu posso contar com vocês, não tem problema. A gente ia visitar nas casas, em Rondônia era lugar de violência. E eu me lembro muito bem que uma das casas que eu fui visitar, a mulher disse assim, meu marido saiu para trabalhar, mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Ele dorme com uma faca embaixo do travesseiro, o que eu faço? É uma situação que a gente escuta. Então, às vezes, a mulher ela acaba tomando uma atitude de separação, e a igreja, ou melhor dizer, nós, membros da igreja, porque um casal se separou, e começa a fazer fugir com o outro ainda. Está vendo? Fulano de tal se separou, mas você não sabe o que acontece dentro daquela casa. E é por isso que eu falo, venham conversar com o sacerdote, pessoas, famílias que estão com esse tipo de sofrimento, fragilidade. Tudo a gente tem um caminho. Pode ser que a solução não seja imediata, mas o caminho existe. Não é o fim do túnel. Não é, a luz não se acaba ali. Jesus é a luz. Então, presta atenção nessa realidade, porque o bem mais precioso que Deus preza é a família, seja ela lá como ela está hoje. Mas o bem mais precioso é a família. Então Jesus foi tentado. Que tipo de tentação Jesus sofreu hoje? Senhor, pode separar? Não pode? O que Jesus fala? Veja o que aconteceu no início. Preste atenção nisso, gente. Veja o que aconteceu no início. Homem e mulher Deus criou. Uma das primeiras coisas que eu faço é quando o casal em crise vem conversar com o padre. A primeira coisa que eu faço assim, como é que vocês se conheceram no início? Quem é casado dá para poder perguntar para quem está aqui. Como é que vocês se conheceram, quem é casado? Vocês lembram quando vocês se conheceram? Né? Quem já está com 30 anos de casado, por exemplo, deve ter se conhecido no cinema, não sei, na escola. Hoje em dia tem gente que se conhece pela internet. Não? Esse negócio é medonho, né? Você vai na internet, primeiro que você passa, tem aqueles filtros, né? Você tira a foto, fica aquele filtro bonito e marca o encontro com o outro. Você chega no shopping, cadê a pessoa? Não encontra a pessoa por quê? Porque está sem filtro. Aí você fala assim, nossa, é você? Nem sabia que você era banguela. Ai, que coisa feia, né? Ai, judiação, né? Hoje em dia, o que tem de gente sofrendo decepção por causa disso, né? A pessoa, é verdade, a gente às vezes não é contente com a nossa aparência, aí fica colocando filtro, e põe a orelha para trás, e afina o nariz, e faz sobrancelha, e põe negócio na bochecha, e fica aquele boneco, né? Como que é aquele boneco que fica parecendo um fofão, né? Aí volta. Gente do céu. Aí a pessoa vai se encontrar ao vivo e fala assim, mas eles não viram o nariz mais bonitinho? O narizão grandão. Aí não tem como esconder, né? Mas então, tá. Como é que vocês se conheceram? Então, quando Jesus, ele é muito didático. Ele olha e fala assim, olha, quando você perceber que as coisas estão indo ruim, volta para o começo. Volta para o início. E veja como Deus chamou você para o sacramento do matrimônio. Tem às vezes, por exemplo, maridos. Quanto tempo faz isso você não fala para sua esposa assim, viu? Vamos para o cinema? Vamos guardar um trocadinho, vamos lá para o cinema? Daí lá a gente assiste um filme, dá uns beijinhos. Né? Mas não pode perder o custo, tem que se reabastecer. Então, é sempre bom olhar a palavra de Deus e falar assim, como que Deus constituiu a vida humana? Volta para o começo. Ele criou homem e mulher para que o homem e a mulher se amassem. Você foi criado para ser amado e para amar. Então aí Jesus, ele vai dizendo assim, mas então pode separar, Jesus. Olha a tentação. Porque Moisés, então não pode separar, né, Jesus? Daí eles colocam assim, que Moisés criou uma certidão de divórcio. Né? Para quem é divorciado, vive essa fragilidade, sabe muito bem que para se divorciar no civil e assim por diante tem que precisar de uma certidão de divórcio, não é? Então precisa de uma certidão.
Então, qual foi a origem da certidão de divórcio? Vamos olhar para a época de Moisés. Moisés, 1800, deixa eu ver uma coisa, 1300 anos antes de Cristo, Moisés. 1300 anos antes de Cristo. Então vamos pegar nossa cabeça e ir lá para lá. Quando o homem olhava na mulher, na sua esposa, e algo que desagradasse, ele tocava a mulher de casa, e a mulher, ela podia ser morta, apedrejada. Então o que Moisés fez para salvar a mulher? Eu vou escrever uma certidão de divórcio, e a mulher que se divorciou do seu marido, ela vai andar com essa certidão de divórcio para dizer que ela foi uma mulher comprometida e ela não pode estar com outro homem, para que ela não seja uma mulher adúltera e a mulher adúltera não ser apedrejada. Então, quando a pessoa ela se divorciava, a mulher andava com uma certidão de divórcio, porque Moisés salvou as mulheres, para que as mulheres não pudessem ser apedrejadas. Uma certidão de divórcio é por causa disso. O que aconteceu hoje? Hoje, o que acontece? Sobretudo, os casais novinhos, que namoram 2 meses e já querem se casar. Nós, sacerdotes, nós estudamos 8 anos do seminário. São 9 anos no total, praticamente. 1 ano de convívio e 8 anos de moradia no seminário, para poder dizer sim a Deus no sacramento da ordem. Um casalzinho que namora 2 meses e diz que está pronto para poder conviver com o outro o resto da vida, vai ter problema? Então, é necessário a gente sempre estar aberto à grande graça de Deus, para poder então ser formado na escola do amor. Um amando o outro, porque não é fácil. Então Jesus, ele falou uma coisa muito interessante no final do Evangelho, que aqui para eu terminar. O que Jesus falou no final do Evangelho? Não são todos que nasceram para casar. Não são todos. Mas também existem pessoas que nasceram para viver solteiros. Existem. Existem pessoas que nasceram para casar. Existem pessoas que nasceram para casar e vivem maravilhosamente bem, mas existem pessoas que não nasceram para casar e forçam a barra no casamento. Daí não aprende na escola do amor de Jesus, e dentro da casa, ao invés de levar a Eucaristia, leva a desgraça. Então, Jesus ele fala muito claramente no finalzinho do Evangelho, eu vou repetir para vocês. Ele diz assim: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento. Existem. Quando fala homens, ele está dizendo de mulher também. Por quê? Porque assim nasceram. Eu não sei que situação é essa que Jesus está falando, porque assim nasceram. São incapazes para o casamento. Não sei. Vou arriscar dizer para vocês. Talvez os homossexuais. Pessoas dizem assim: padre, eu não pedi para ser assim. E a igreja ela não aprova casamento com homem, mulher com mulher. Nunca aprovou. Nem pode. Então talvez essas pessoas sejam as pessoas incapazes para o casamento porque nasceram assim. Aí precisa de um diálogo, de um acompanhamento com o sacerdote, para que o sacerdote mostre Jesus e a pessoa siga Jesus. Depois Jesus diz assim: existem com efeito, então, homens incapazes para o casamento porque assim nasceram, outros porque os homens assim o fizeram. Ou seja, homens e mulheres se fizeram incapazes para o casamento. Ou seja, quando uma pessoa é incapaz para o casamento? Quando ela não quer que Jesus participe do casamento. Toda família que não quer que Jesus participe do sacramento do matrimônio são incapazes para o casamento. E depois, outros ainda se fizeram incapazes para o casamento por causa do reino dos céus. Meu caso, eu me fiz incapaz para o casamento por causa do reino dos céus. O caso do Renato, o caso do seminarista Diego, que eu me tornei incapaz para o sacramento do matrimônio para me tornar capaz para o sacramento da ordem. Então Jesus ele deixa bem claro. E assim a gente vai seguir no Evangelho, meus irmãos.
Então, vamos nos abastecendo do amor de Deus, uma família simples e maravilhosa que devemos ser, do jeito que ela é, mas sempre com o sabor da Eucaristia dentro dos nossos lares. E o sabor da Eucaristia dentro dos nossos lares é preciso pedir a intercessão dos santos, de modo especial, hoje, neste tríduo, Santa Clara e São Francisco. Mais especificamente no milagre, um dos milagres mais conhecidos de Santa Clara seria a incapacidade de ela ir à missa, e ela então assistiu à missa na parede da sua casa, e quando chegaram lá no templo, onde ela estava, foram contar o que aconteceu na missa. Ela disse: não, eu já assisti tudo. A missa foi transmitida na parede, nem tecnologia existia naquela época. Esse é um dos grandes milagres de Santa Clara. Assim, a graça ou a desgraça pode entrar na sua casa por uma tela de televisão, por uma tela de celular. Então, que a gente saiba vigiar o que entra nas nossas casas, que a gente possa então criar o amor e a concórdia pela graça de Deus, que tanto nos ama e preza pela sua família, seja ela como está hoje no momento. E assim eu termino dizendo: aos casais, fidelidade e amor em Cristo. Aos divorciados, fidelidade e amor em Cristo. Porque a gente sabe muito bem o que vocês passam, e a gente sabe muito bem que vocês podem ser consolados pelo amor. Aos viúvos e às viúvas que não resolveram se casar, mas sim resolveram ficar solteiros para o resto da vida, fidelidade e amor a Cristo. E essa fidelidade e amor a Cristo, ela passa pela cruz, porque não é fácil viver a dimensão da vida, nessa vida presente não é fácil viver, mas é feliz quem ama como os santos amaram, é feliz quem ama como Jesus amou. E essa felicidade Deus deseja para todos nós. Sejamos como o profeta Ezequiel, como o profeta Elias, ou melhor dizendo, como o profeta Jeremias e como o profeta Isaías, que tem essa coragem de receber e transmitir a palavra de Deus com gestos e com palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.